Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. A igreja que se preocupa com a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que nunca mudou, não pode mudar. Façam os homens o que quiserem fazer. Mas o apóstolo Paulo disse que até se um anjo viesse do céu, se fosse possível, mas não é, mas se fosse possível, com outro evangelho, ele disse isso aos Gálatas, um outro evangelho diferente daquele deixado por Jesus aos seus apóstolos, registrado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, disse Paulo, seja anátema, rejeitado, amaldiçoado. Então, nenhuma comunhão, nenhuma admiração, nenhuma aproximação com o evangelho anátema, qualquer evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo. Em sua essência, é o que nós temos procurado proclamar e viver. É fácil? Não. Mas nós buscamos viver esse evangelho na graça de Deus, não na nossa própria força ou merecimento. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É nele que nós nos apegamos. E eu quero deixar, então, nessa tarde e noite, com todos, um texto e um tema. O tema é o seguinte, o privilégio incomparável, inigualável de pertencer à família de Jesus. O privilégio de pertencer à família de Jesus. Estava lendo o texto aqui de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31, Marcos 3, 31. E então me lembrei de um grande teórico, da psicologia, aí, da personalidade, chamado Abraham Maslow. Ele é analisado, a sua teoria, nesse livro, lançado pela Juerp, e na década de 90, Psicoterapia Centrada na Bíblia, Dr. Remo Cardoso Machado. Ele analisa as principais correntes, teorias, e a compara com a Bíblia. Então, ele destaca aquilo que há de positivo, faz a sua crítica e termina apontando a Bíblia como a única que oferece uma solução cabal para os grandes questionamentos da alma humana. Só a palavra de Deus oferece. E um dos teóricos ali, analisados, Abraham Maslow, disse o seguinte, o ser humano tem algumas necessidades básicas que, se não forem supridas, vai viver uma vida desajustada, um desajustamento emocional, psicológico, sua personalidade vai ser desajustada. E sabe qual necessidade que ele enfatiza? Uma delas que ele mais enfatiza é a necessidade do pertencimento. Saber que pertence a alguém e que é amado, Saber que pertence a alguém. Quando li isso, reli, essa semana, e li esse texto aqui, eu falei, puxa, olha que coisa. Jesus disse que nós podemos pertencer à família dele, pertencer à família de Jesus. O evangelista João disse no capítulo 1, primeiro capítulo de João, o Evangelho, que aqueles que recebem Jesus na qualidade de Messias Salvador, mas a todos que o receberam, a saber, os que nele creram, os que creram no seu nome. Que nome? Nome Jesus? Nome de Messias Salvador. Deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se filhos, irmãos de Jesus, membros da família de Jesus, herdeiro com Jesus. Então, Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus. Em Cristo, a graça de Deus se manifestou abundante a todos os homens, salvador, abundantemente salvador a todos os homens, todas as pessoas, Que coisa, o Evangelho traz a resposta para essa necessidade da alma humana. Nenhuma outra teoria, há muitas teorias, a filosofia, tentam entrar aí nesse emaranhado aí, descobrir os segredos da alma humana, mas chegam até um certo ponto e não conseguem ir adiante. Não satisfazem totalmente. Mas a Bíblia apresenta, o Evangelho é a resposta de Deus. Deus de mãos estendidas convidando cada um que nele crê,
e se arrepende e se entrega a Ele, essa pessoa é restaurada por Deus e essa pessoa é salva. Que coisa maravilhosa, é transformada. O Evangelho transforma, salva, liberta. E aqui em Marcos capítulo 3, 31, um texto muito simples de ser entendido, muito claro. Jesus estava numa reunião, cercado de pessoas, numa casa, né? Devia ser uma casa grande. E aconteceu o seguinte, Marcos 3, 31, tá? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer um. Qualquer um. Quero destacar esse termo, apresentando o Evangelho como o maior projeto de inclusão que existe. Os projetos que existem de inclusão na educação são todos falhos, necessários, mas falhos. Mas o Evangelho é o maior projeto de inclusão. Qualquer um. João disse: todo aquele que olhar para Jesus e crer, recebe dele o poder de ser feito filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o maior projeto de inclusão. Todo aquele, qualquer um. São expressões que você vai sempre ver aqui nos Evangelhos. E aqui, além dessa primeira observação, qualquer um, o maior projeto de inclusão é para mim, é para você, para qualquer pessoa. Né? Deus não olha a aparência, Deus não julga as pessoas como o ser humano julga. Né? Deus ama a todas as pessoas e as suas mãos se estendem graciosamente para todos aqueles que nele creem. Em segundo lugar, o privilégio é inigualável, o privilégio de pertencer à família de Jesus, além de ser para qualquer um, né? Ele é inigualável porque só nele, pertencer à família de Jesus, nós podemos gozar da sua companhia, da companhia de Jesus. Como carecemos da companhia de Jesus? Carecemos para esta vida aqui, que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês vão ter aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com vocês. Saber que temos Jesus ao nosso lado, na caminhada da vida, nas aflições da vida, em todos os vales que passamos, em todas as crises, em todos os momentos. Nós temos Jesus como nosso Senhor, Salvador, companheiro, amigo. Que privilégio! Existe privilégio maior do que esse? É inigualável, não é mesmo? E também, não só para essa vida aqui, esse privilégio é para a eternidade, é para todo sempre, para a vida futura. Jesus disse: olha, na casa de meu pai, olha aí a ideia de família, de casa, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês e quando eu for, eu vou voltar, né? Para levar vocês, para que vocês estejam comigo para todo sempre. Onde eu estiver, vocês vão estar também, na casa do Pai, na família de Deus, na família de Jesus. Existe um privilégio maior do que esse? Você já ouviu falar em privilégio maior do que esse? E Jesus falou isso em João capítulo 14, texto muito conhecido, falando da casa do Pai, falando que ia preparar um lugar para aqueles que nele creem. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração, não vivam afligidos pelos dilemas da vida, não vivam com medo da eternidade. Crede em Deus, crede também em mim. Creiam em mim como Salvador, como Messias. E eu vou preparar lugar para vocês que creem em mim. Que privilégio, é incomparável esse privilégio. Terceiro lugar, esse privilégio de pertencer à família de Jesus, esse privilégio que é para qualquer um, maior projeto de inclusão, o Evangelho de Jesus. Esse privilégio de gozar da companhia de Jesus, tanto aqui nesta vida como para toda a eternidade, na casa do Pai. Que coisa, né? A última coisa aqui, observação. Porém, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, qualquer um que fizer a vontade de Deus. Mas muitos vão dizer assim: eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu nunca recebi um anjo
me revelando qual a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nós podemos responder a vontade de Deus. João, capítulo 6, versículo 39, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Se não, você pode acompanhar em outro momento. Diz assim, ó, Jesus falando. E a vontade de quem me enviou é esta. Quem enviou? Deus o Pai. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscito no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que ninguém se perca. De fato, a vontade de meu Pai vai enfatizar, viu? João 6,40. De fato, de verdade. A vontade de meu Pai é que todo homem, qualquer pessoa, homem aqui é pessoa, que vir o Filho de Deus, Jesus Cristo, vê com os olhos da fé e crê, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? Que você veja Jesus com os olhos da fé e creia nele como Messias Salvador. Entregue a vida a ele. Confesse a ele o seu pecado, porque todos nós somos pecadores, estamos afastados da graça de Deus enquanto não nos arrependemos e confessamos. Jesus veio chamar ao arrependimento. Vinde a mim, arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira mensagem proclamada por Jesus aqui no seu ministério terreno, Marcos 1,15. Então, é o chamado da graça de Deus, o chamado do Evangelho. Essa é a vontade de Deus, que você ouça, olhe para Jesus como Messias Salvador e creia nele, entregue a vida a ele. Há outros textos que nós poderíamos, só vamos deixar aqui, Mateus 18,14, João 1, 12, 13, todos que recebem Jesus são feitos filhos de Deus, né? Você pode comparar esses versículos, analisar depois. Mas depende da sua decisão, da minha decisão. Todo aquele que vir e crer, todo aquele que vê Jesus e recebe Jesus na sua vida como Salvador e Senhor, então é salvo. A oportunidade é dada. O privilégio inigualável de pertencer à família de Jesus está dado. Mas depende que você receba. Você recebe esse privilégio? Que Deus nos abençoe. Amém.